A reforma da Previdência foi cantada em verso e prosa que daria ao Brasil uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Isso é real? Isso acontece 1 trilhão em 10 anos, eu imagino que todo ano tem 100 bilhões de economia. Isso começa acontecendo, vai ser aprovado agora em outubro, vou dizer que agora, final de setembro, começo de outubro, a reforma seja sancionada. E aí, em outubro do ano que vem, o governo já vai poder dizer que economizou 100 bilhões? Quando eu participava de um seminário na comissão especial, teve um colega que falou: o governo ele não consegue prever o PIB do próximo ano, mas ele consegue fazer uma expectativa de economia da Previdência com 30, 40, 60 anos para frente. Até agora esses números não foram apresentados. Qual seria a redução no número de benefícios concedidos? Quantos benefícios teremos no prazo de 10, 20 anos a menos, né, com esse aumento de idade e tempo de contribuição? Eu, nesse momento, já ouço alguns especialistas trazerem a informação de que ela não vai gerar essa economia, né, tão rápida, por isso já é necessário a reforma tributária. Eu, propriamente, Roberto, eu não acredito, né, nessa economia imediata. Com essa proposta da reforma, o governo criou um teto que, segundo ele, não pode passar de R$ 5.800 para o servidor público e para o trabalhador como um todo. A ideia seria criar uma previdência complementar, que seria, na verdade, paga aos bancos como uma previdência privada. Isso seria um projeto muito mais voltado para a economia privada, ou seria realmente um projeto tão necessário para a população? Eu acredito ser um projeto que trará mais benefício para o mercado financeiro, né? Nós temos hoje um limite do INSS, nesse valor de 5.800 aproximadamente, e a proposta de emenda constitucional ela traz esse limite para os demais servidores. Vou fazer um adendo para que se fala muito em cortar privilégios e que os parlamentares estariam também submetidos a esse teto. Mas com o projeto de reforma, esse teto ele passa a vigorar apenas para os novos parlamentares. Ou seja, os outros estão na regra de transição. Quem está no regime atual, quem já é parlamentar, quem tem mandato atualmente, ele continua fazendo parte daquela regra que já existe hoje para os parlamentares, né? O regime especial. O regime especial, 4 anos depois de ser deputado federal, já dá para se aposentar. Então, só os novos que estarão limitados a esse teto. Agora, a pergunta também que não quer calar. E como é que ficam os estados? Somente o nosso aqui, o Rio Grande do Norte, que a gente sabe que vive uma crise, até porque hoje o déficit mensal é de aproximadamente 130 milhões, o que dá mais de 1,5 bilhão por ano, com a Previdência minguada. Até o recurso que estava na Previdência nos últimos 8 anos teve que ser retirado para poder fazer frente a pagamento de salários, e a gente sabe que isso minou a Previdência no nosso estado. E hoje, como é que se resolve esse problema? Os estados eles estão clamando para entrarem na reforma da Previdência juntamente com os municípios, né? É preciso fazer, na verdade, uma verdadeira revolução dentro dos institutos de previdência dos estados e municípios. Eles foram assolados por muitos anos com gestões com retiradas de fundos, retiradas de capital que deveriam ter sido exclusivamente para pagar beneficiários. No estado temos aí o IPERN, que ao longo dos anos sofreu com retiradas, por exemplo, para a construção de casas, dos antigos IPEs, né? Então, o servidor, como o professor Nereu sempre fala, o servidor ele participou daquele momento, mas não sabia que ali estaria comprometendo os salários da sua aposentadoria. É importante o Estado ter um planejamento para que, no número de funcionários que existe hoje, rever a questão das contratações, que esses terceirizados eles deixam de contribuir para o regime do IPERN e ficam contribuindo para o regime geral, e em relação às alíquotas também que serão discutidas, novas alíquotas. E lembrando, Roberto, que a proposta de emenda constitucional ela traz 2 pontos. Aquele que você falou da possibilidade de empresas privadas gerirem a previdência complementar, que isso é algo muito assustador, né? E ela traz também o segundo ponto, que é essa questão dos trabalhadores do Estado, por exemplo. Peraí que agora eu me perdi.
que era o outro ponto que eu ia tratar. A gente é dita, mas o trabalhador do Estado vai pagar de acordo com o que for aprovado lá em cima. Porque a Constituição já prevê. Então, na hora que a gente tiver a alíquota saindo de 11% para 14%, lá em Brasília, nessa PEC que está sendo aprovada. Na hora que passar de 11% para 14% para o funcionário público federal, automaticamente, em função da paridade, os estados e municípios também vão passar para essa alíquota, não é isso? Sim. Agora, retomando, ele tem que submeter a alíquota, né? Que vai ser a alíquota que vai ser imposta. E, além disso, o texto ele traz também alíquotas extraordinárias sempre que necessário para gerar superávit para o regime. O governo federal entende que os estados que estiverem com déficit, eles vão ter que pegar e fazer frente a esse déficit, cobrando alíquotas extraordinárias. Como é que seria isso em relação aos trabalhadores? Seria uma imposição e aí os trabalhadores vão ter que aceitar? E assim, o próprio Estado diz que pode reduzir a alíquota a 7,5% para aqueles que ganham menos, mas vai aumentar substancialmente para os que ganham mais, o que é inclusive justo. As castas, como a gente gosta de chamar, aquelas que ganham o teto de 35, 39 mil reais, essas aí devem pagar mais realmente. Mas aí elas poderiam pagar até 22%, somado aos 27% do imposto de renda, elas ficariam só com 51% do seu teto. Então, se o teto, por exemplo, fosse 40 mil, 51% daria apenas 20.400 reais. Seria justo isso? Não é justo. Não há como se falar de um aumento de alíquota previdenciária sem pensar também que já há uma grande carga tributária para o trabalhador, né? Como você fala, ficar com 51% dos seus rendimentos é algo inaceitável. Então, não há como impor uma alíquota nesse sentido sem pensar na incidência do imposto de renda também que já temos. Cumpre ressaltar também, Roberto, que nessa questão das alíquotas extraordinárias, ele fala que sempre que for necessário. Então, também não há um limite e não há um limite por E da mesma maneira que pode aumentar, pode diminuir? Poderia diminuir. Doutora Rafaela, temos 167 municípios no Rio Grande do Norte, 38 deles têm previdência própria. Grande parte desses 38 já está com o pires na mão, porque não tem condição de fazer frente. Como é que fica a situação deles hoje em relação a isso? Porque como é que ele voltaria para o regime geral? Tem como voltar para o regime geral? Esses municípios, inclusive, não tem nem... Tem gestor que está sacando o dinheiro que deveria estar lá na Previdência, tem gestor que não sabe mais o que fazer, que não tem nem recurso para pagar no final do mês os seus trabalhadores ativos. Imagine esses inativos. Como é que fica essa situação? Nos últimos anos, tivemos a criação desses regimes aqui no estado do Rio Grande do Norte, regimes que foram criados, alguns deles, sem a devida estruturação, né? Digamos, tanto na parte de atuária como na parte de gestão de fundos, controle de fundos. E essa situação que você fala é uma realidade. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ele vem notificando alguns municípios sobre a insustentabilidade e inviabilidade de alguns desses regimes. Sabemos que no início da criação, uma grande vantagem apresentada era a redução de alíquota. E hoje, a maioria deles, devido aos últimos estudos atuariais, percebemos que a alíquota ela não é mais real. Precisaria de impor uma alíquota maior, tanto para os servidores como para os municípios, para que eles possam se sustentar. Voltar para o regime geral não é algo tão fácil. Por quê? A partir do momento que se pede o retorno para o regime geral de previdência, o município ele também fica com muitas obrigações em relação aos inativos. Então, ele também seria responsável por essa folha dos inativos. E sabemos também da situação econômica dos municípios. E, além disso, toda uma questão de compensação previdenciária que tem que ser realizada. Estamos chegando aqui ao nosso final de programa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse congresso que vai acontecer em outubro, em Fortaleza, pós-reforma da Previdência. Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário realiza em Fortaleza o Congresso Nacional de Direito Previdenciário. E vamos receber ministros do Superior Tribunal de Justiça,
juízes, colegas advogados, os maiores nomes do direito previdenciário para discutir a reforma da Previdência. E é um evento, Roberto, para 1.200 participantes e contamos com a presença de membros da AGU, membros da advocacia e membros do judiciário. Quem quiser participar, ainda tem vaga? Deve procurar que local? Tem um telefone ou tem um site? Onde é que a pessoa pode se inscrever? As inscrições estão sendo realizadas através do site do IBDP, www.ibdp.org.br. Temos ainda poucas vagas, né? O congresso, como eu falei, são para 1.200 pessoas, então corram, se inscreva, é um evento imperdível para qualquer previdenciarista. Queríamos agradecer sua participação aqui no nosso Previdência em Evidência, deixando abertos os microfones para que você possa levar a mensagem para o nosso ouvinte e para o nosso espectador. Em nome do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, quero dizer a toda a população que nesse momento é importante planejar a sua aposentadoria, estar atento ao trâmite do projeto de emenda constitucional nos telejornais, nos informativos, nos canais como o seu, que traz aí essa informação constante. Então, a população ela deve estar atenta à sua previdência, porque é o seu futuro, né? Então, tem que ser bem cuidado. Ok, muito obrigado.